Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou enviar duas aulas, uma de física e uma de matemática. A de física eu já enviei. A de matemática, daqui a uns 30 minutos eu estarei enviando novamente, tá ok? Então, veja bem, nós vamos ver agora matemática e vamos continuar fazendo uma revisão de função quadrática, que nós vimos lá no segundo bimestre. E para fechar o terceiro bimestre, vamos fazer a revisão. Já vimos uma aula de função quadrática e agora nós vamos ver como fazer os gráficos. E estes gráficos podem se fazer de duas maneiras. Dada a equação, atribui-se valores para x e encontra-se o y. A priori, nós vamos ver primeiro essa parte. Depois nós vamos ver como fazer de uma maneira mais fácil, através do cálculo dos vértices. Então, nós vamos começar essa aula vendo a parte de gráfico e atribuindo valores para x para encontrar o valor de y. É o que diz aqui, ó, no início da aula, que para construirmos o gráfico da função quadrática ou do segundo grau, que é a mesma coisa, no plano cartesiano, vamos proceder da mesma maneira como fazemos para a função do primeiro grau, ou seja, atribui-se valores para x e encontra-se o valor de y, tá ok? Então, primeiro aqui, ó, nós temos aqui a função, pede para construir o gráfico dessa função 2x2 mais 2x menos 4, a partir das suas características. O que são essas características? É nós sabermos, primeiro, os coeficientes dessa equação, ou função, né? Então, nós temos, que é um valor de A nessa função. O valor de A é 2. Ora, 2 é maior que zero. Se o A é maior que zero, a concavidade da parábola está voltada para cima. Por quê? Porque o A é maior que zero. Toda vez que o A for maior que zero, a concavidade é voltada para cima. O valor de B? O valor de B também é 2. Esse valor de B, ele intercepta o eixo Y de forma crescente, se ele for positivo. Intercepta o eixo Y na forma crescente, que o B é maior que zero. Tá ok? Se for menor que zero, intercepta decrescente. Depois nós vamos ver como é que acontece isso. E o valor de C é menos 4. Esse valor de C, ele nos diz em que ponto onde o gráfico intercepta o eixo Y. Então, no caso aqui, o eixo Y vai ser interceptado no ponto C igual a menos 4. Só revisando, ó. Se o A é maior que zero, concavidade voltada para cima. No caso aqui, o A é igual a 2, é maior que zero. Então, essa concavidade vai ser voltada para cima. E ela tem ponto de mínimo. Se o B é igual a 2 e é maior que zero, logo intercepta o eixo Y num ponto crescente. E o C, menos 4, é o ponto onde vai interceptar exatamente o eixo Y, tá? Com essas ideias, nós podemos construir o gráfico da função e ver se ele está errado ou se está correto através desses dados, tá bom? Então, nós vamos pegar a função f de x igual a 2x mais 2x menos 4 e igualar a zero. Aliás, atribuir valores para x. Então, aqui nós podemos atribuir 2, 3, 4 valores, né? Fica a critério. Com 2 valores não dá para fazer o gráfico, mas com 4 já dá. Então, vamos pegar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. É bom sempre pegar valores pequenos, senão dá umas coisas malucas. Pegou menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Com esses valores, eu vou substituir na função. Então, para x igual a menos 2, que foi o valor atribuído,
nós vamos pegar e substituir no x. F de x é a mesma coisa que y. Então, fica 2, que é da função. O x é menos 2, fica menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, menos 4. Fazendo esse cálculozinho aqui, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8. Aqui dá menos 4, menos 4 dá menos 8. Então, mais 4 com menos 8 dá, aliás, mais 8 com menos 8 dá 0. Tá ok? Então, já temos o valor calculado para x igual a menos 2, o y é 0. Para x igual a menos 1, o y vai ser 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 4. Quanto dá isso aqui, ó? Que dá 1, tá? Porque menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2, que dá menos 2 dá 0, sobra menos 4. Tá aqui, ó. Para x igual a 0, que fica 2 vezes 0 ao quadrado, que dá 0. 2 vezes 0 dá 0, sobra menos 4. Então, já temos dois valores atribuídos em x e encontramos o valor de y, valores iguais. Ó. Menos 4 e menos 4. Para x igual a 1, o y vai ser 2 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 menos 4. Aqui dá 2, mais 2, 4, menos 4 dá 0. Para x igual a 2, ó, eu tenho 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 8 mais 4, 12. 12 menos 4 dá 8. Então, nós pegamos esses valores que foram calculados e colocamos lá na tabelinha. Tá ok? Agora nós vamos fazer o gráfico. Para x igual a menos 2, ó, para x igual a menos 2, o y dá 0. Então, o ponto fica bem aqui, ó. Para x igual a menos 2, o y é 0. Para x igual a menos 1, o y é menos 4. Está bem aqui, ó. Você passa uma paralela ao eixo y e uma paralela ao eixo x. Onde os pontos se encontrar, nós temos esse pau ordenado. Então, menos 1 e menos 4. Para x igual a 0, o y é igual a menos 4. Nós vimos que o menos 4 era onde ia interceptar o eixo y. Então, está correto. Para x igual a 0, o y é menos 4. De novo. Para x igual a 1, quanto é 1, o y é 0. Para x igual a 2, se eu botar o 2 aqui, eu vou ter o 8 lá em cima. E aí, nós vamos passar a parábola. Menos 2, onde vai cortar. Aqui, menos 1 e menos 4. E aqui, x igual a 1 e y igual a 0. X igual a 1 e y igual a 0. Se eu pegar o 2 bem aqui, eu vou ter o 8 lá em cima, que também está correto. Então, esse é o gráfico da parábola. Nós já sabíamos que ela tinha concavidade voltada para baixo, para cima, tá? Por quê? Porque o A é maior que 0. Temos o menos 4, onde vai interceptar o eixo y, tá ok? E o 2, que ela é uma função crescente, ó. Se eu pegar bem aqui, ó, 2, eu vou ter quanto? 8. Lá em cima. Então, esse gráfico está correto. Vamos ver o segundo. As observações. Como tem-se uma parábola voltada para cima, o vértice dessa função de segundo grau é um ponto de mínimo. É o que eu falei lá no início. Se ela tem a concavidade voltada para cima, ela tem um ponto de mínimo. Onde esse ponto de mínimo? É bem onde ela muda de trajetória. Ela vem aqui decrescendo, depois ela começa a crescer. Tá ok? Então, esse é o ponto de mínimo. Depois nós vamos ver como encontrar esse ponto de mínimo com mais facilidade. Segunda equação. Y igual a x2, menos x2 menos 1. Y igual a menos x2 menos 1. Nesse gráfico, nessa função, quem é o A aqui? Ó? O A é menos 1. Menos 1 é menor que 0. Quem é o B? O B é 0, porque não tem o valor de bx. Ó. Esse B é 0. E o C é menos 1. Como o A é menos
menos 1, ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Ou seja, ela tem voltada para baixo e vai ter ponto de máximo. Então, nós vamos atribuir valores para x e encontrar y. Mas, inicialmente, como ela é uma função incompleta, nós vamos resolver aqui tranquilamente. Eu pego essa equação, igual a zero, boto esse termo que está no primeiro membro, vai para o segundo com o sinal trocado, vai ficar menos x mais 1, igual a mais 1. Só que quando eu tiro a raiz, aqui eu multiplico por menos, porque aqui está negativo, e aqui por menos. Então, esse valor vai ficar negativo. Se ele fica negativo, eu não vou ter raiz, porque quando eu tiro o valor de x, fica a raiz de menos 1. E como não existe raiz de valores negativos no conjunto dos reais, esse valor de x não pode ser tirado da raiz. Logo, não existe raiz negativa no conjunto dos reais. Então, nessa situação, nós só podemos atribuir mesmo valores. Então, vamos atribuir os mesmos valores. Pegar menos 1, 0, 1 e 2. E vou substituir na equação. Para x igual a menos 1, fica menos vezes menos 1 ao quadrado, mais 0, porque o bx é 0, menos 1. Aqui, fica menos 1 ao quadrado, dá 1. Só que está vezes menos 1, então fica menos 1. Com menos 1 dá menos 2. Tá ok? Menos 1 ao quadrado, só que ele está menos, Então fica menos fora do parênteses. Menos 1. Que dá menos, com menos 1 dá menos 2. Para x igual a 0, fica substituindo na equação, dá 0, 0, menos 1. Então, para x igual a 0, y igual a menos 1. Para x igual a 1, fica menos 1 ao quadrado mais 0 menos 1. Que dá quanto? De novo dá 1, só que fica negativo, menos 1. Com menos 1 dá menos 2. Para x igual a 2, fica menos, porque o menos está fora, 2 ao quadrado mais 0 menos 1. 2 ao quadrado dá 4, só que fica menos 4, com menos 1. Então, dá menos 5. Então, esses valores, para x igual a menos 1, eu tenho menos 2. Para x igual a 0, menos 1. Para x igual a 1, menos 2. Para x igual a 2, menos 5. E aí, nós vamos colocar no gráfico. Para x igual a menos 1, para x igual a menos 1, quanto é o y? Só um momentinho aqui. Então, para x igual a menos 1, o y é menos 2. Para x igual a 0, o y é menos 1. Para x igual a 1, o y é menos 2. É só pegar os valores daqui. Para x igual a 2, o y é menos 5. Como o ponto 0 e menos 1 vai ficar aqui, é onde ela vai cortar o eixo y. E nós já sabíamos disso, porque lá no início nós vimos que o C é menos 1. Se o C é menos 1, é onde vai cortar o eixo y. Então, quando a gente faz o gráfico aqui, passando pelos pontos, menos 1, menos 1 e menos 2, 0 e menos 1, 1 e 2, 2 e 5. Passa a parábola, a concavidade é voltada para baixo, a gente já sabia. Ela vai cortar o eixo no ponto y, no ponto menos 1, tá? E ela tem ponto de máximo. Por que ponto de máximo? Porque a concavidade é voltada para baixo, logo o vértice está para cima.
tá ok? Então, essa é a maneira de resolver a função quadrática, atribuindo valores para x. Terceiro caso, a letra B. Y igual a menos 4x2 mais 4. Tá? Se eu tirar os valores aqui, ó, eu tenho, boto 4 para o segundo membro, é negativo. Como está menos e está menos, multiplico por menos 1. Fica 4x2 igual a 4. Tirando o valor de x2, vai ficar 4 dividido por 4 dá 1. Raiz de 1 é 1. Mas nós vamos atribuir valores. Então, o valor de A é menos 4, o valor de B é 0 e o valor de C é 4. O que quer me dizer isso? Se o A é negativo, logo ele é menos. Se o A é, no caso, o A é menos 4. Se é menos 4, ele é menor que 0. Se ele é menor que 0, tem a concavidade voltada para baixo. Então, vamos atribuir valores aqui para x. Ó. X menos 1, x igual a 0, x igual a 1. Então, para x igual a menos 1, eu tenho menos 4 vezes menos 1 ao quadrado, mais 4. Aqui dá positivo, dá 1, então sobra menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Para x igual a 0, menos 4 vezes 0, 0, 4. Aqui fica 0, 0 e dá 4. Para x igual a 1, eu tenho menos 4 vezes 1 ao quadrado, mais 0, mais 4. Aqui dá 1 vezes menos 4 dá menos 4, mais 4 dá 0. Então, assim eu tenho x, o valor de x menos 1, o y é 0. Para x igual a 0, o y é 4. Para x igual a 1, o y é 0. E aí, nós vamos colocar no gráfico. Para x igual a menos 1, o y é 0. Então, o ponto fica bem aqui, ó. Para x igual a 0, o y é 4. Para x igual a 1, o y é 0. Aí é só traçar a parábola. É só pegar esses valores e colocar no eixo cartesiano, tá ok? Isso aqui é uma revisão, então você já tem uma ideia de como fazer esses gráficos, tá ok? Então, gente, a função quadrática, ela não é difícil, mas vocês têm que dar uma treinada. Primeiro, atribui-se valores para x enquanto o valor de y. Tem que saber trabalhar com a potência, né? E daí resolver, tá ok? E depois colocar no gráfico. Tem que ter uma ideia, ó, se o A é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Tem essa posição, tá? É só olhar lá no início. Se o A é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Está aqui, ó. Se o A é maior que 0, concavidade voltada para cima. Tem ponto de mínimo. O valor de A indica a concavidade, o valor de B indica a crescente no eixo Y, e o valor de C indica onde o ponto corta o eixo Y, tá ok? Se o A é menor que 0, a concavidade é voltada para baixo, tá aqui, ó. O A é igual a menos 1, e que, por sua vez, é menor que 0. Se o A é menor que 0, o que vai se fazer? Já se tem ideia que a concavidade é voltada para baixo. Se é voltada para baixo, ela vai ter ponto de máximo. Está aqui, ó. A concavidade é voltada para baixo, ela tem ponto de máximo. Então, a gente sabendo isso aqui, quando você fizer o gráfico, você vai ver se ele está correto ou se está errado. Por exemplo, se eu fizesse esse gráfico e ele ficasse com a concavidade voltada para cima, tá? Ele ia ter ponto de mínimo, estaria errado, tá? Então, eu tinha que refazer. Então, no caso, se o A é menor que 0, a concavidade é voltada para baixo, tá ok? Você atribui valores e vai fazendo os cálculos, encontra o valor de y. Isso aqui não tem dificuldade, tá bom? Então, minha gente, eu agradeço aí a gentileza de vocês, mas assistam a aula, tanto a de física como a
de matemática. E me mande as atividades, porque eu tenho visto que estão olhando as aulas, mas não estão mandando as atividades. Se só olhar as aulas, eu não sei quem está olhando. Portanto, eu não tenho como botar frequência. Agora, mandando as atividades, aí eu coloco presença, coloco nota, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.